Olá, pessoal! Vocês sabiam que o PPG Micro, do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, está completando 55 anos de sua criação? E se eu disser que ele foi criado ainda antes disso? Não é sensacional? Pois é, mas para isso nós vamos ter que dar uma volta na máquina do tempo, porque afinal, uma pós-graduação como a nossa, ligada a uma universidade e a uma unidade acadêmica, precisa antes de mais nada que esses entes sejam criados. E aí começa a nossa narrativa. Vamos viajar no tempo até 1808, com o desembarque da família real portuguesa no Rio de Janeiro e a criação das primeiras escolas de ensino superior, sendo elas a Escola de Anatomia e Cirurgia, a Academia Real Militar, a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais e a Faculdade Livre de Direito da Capital Federal. Mas somente em 1920 foi criada a Universidade do Rio de Janeiro, com a incorporação dessas escolas. Isso nos remete a uma data histórica. Em 2020, a hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro está completando seus notáveis 100 anos de fundação. Entre 1931 e 1937, os ministros da Educação, Dr. Francisco Campos e Gustavo Capanema, empreenderam reformas que reorganizaram a URJ, agregando novas unidades à instituição, passando então a ser chamada de Universidade do Brasil. Mas faltava alguma coisa. Até então, a Universidade do Brasil se dedicava quase exclusivamente a ministrar seus programas de ensino, mas a pesquisa científica, já em pleno fervor em muitas partes do mundo e instituições nacionais relevantes, não era realizada de forma institucional na Universidade do Brasil. Havia uma dissociação entre o ensino e a pesquisa, como se fossem atividades não complementares. Essa atividade tão essencial de produção do saber começaria a partir de 1946, em várias unidades da Universidade do Brasil, como o Instituto de Microbiologia, com Paulo de Góes, o Instituto de Biofísica, com Carlos Chagas Filho, e nos cursos de Matemática e Geografia Humana, com Maurício Matos Peixoto e Josué de Castro. E aí chegamos no ano mágico de 1950, um ano triste para o Brasil. Afinal, perdemos a Copa do Mundo em pleno Maracanã, uma verdadeira comoção nacional. Mas a nossa Universidade do Brasil, que era uma jovem de apenas 30 anos, produziu um fruto muito especial. O curso de Medicina havia graduado um médico, pesquisador, sonhador, visionário e discípulo de Bruno Lobo, que, assim como seu velho mestre, era um apaixonado pela microbiologia. Estamos falando do professor Paulo de Góes, que tinha como um dos seus muitos ideais formar recursos humanos de alta qualificação através do ensino e da pesquisa, mas em um espaço integrado, onde as várias vertentes da microbiologia pudessem conviver harmonicamente e a ciência permeasse o ensino de forma contínua. Nascia então o Instituto de Microbiologia Médica, pelas mãos e prestígio de Paulo de Góes, com o apoio do reitor Pedro Calmon, criado a partir do Laboratório de Microbiologia da antiga Faculdade Nacional de Farmácia, que atendia também aos alunos da Escola de Enfermagem Ana Nery, e que depois, em 1955, incorporaria a cátedra e o Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Medicina. A instalação do Instituto de Microbiologia foi feita no Palácio Universitário, antigo refeitório do Hospício Pedro II, local disponível no campus da Praia Vermelha, que pôde receber diversos laboratórios e estruturas básicas, como anfiteatro e biblioteca. Pronto, já tínhamos uma universidade e agora tínhamos uma unidade acadêmica. Mãos à obra para começar o ensino de pós-graduação e a pesquisa. Numa época onde a pesquisa era ainda incipiente no meio universitário, o irrequieto diretor do Instituto de Microbiologia criou em 1951 o curso de especialização em microbiologia, o SEM, com duração de 1 ano, de período integral, que se tornou referência nacional e também sul-americana. Depois, o SEM foi dividido em um estágio probatório, chamado Curso de Atualização em Métodos de Microbiologia e Imunologia, o CARMI, após o qual os alunos selecionados eram direcionados para o curso de especialização em Microbiologia e Imunologia, o CEMI. Cabe lembrar
que também em 1951 foram criadas em nível federal duas organizações extremamente importantes para o futuro da pós-graduação e da pesquisa no país, a CAPES e o CNPq. Naquela época, havia uma grande dificuldade no recrutamento de pessoal, mas a capacitação científica era a primeira etapa para ser encarada em qualquer plano de desenvolvimento da ciência. Assim, alunos dos últimos períodos das graduações eram atraídos para os trabalhos em laboratórios, e aqueles que revelavam aptidão eram concedidas bolsas de estudo e iniciada uma preparação sistemática. Sinto o cheiro de iniciação científica no ar. É fantástico ressaltar que falamos de fatos ocorridos há 70 anos e que se revelam tão importantes e fundamentais ainda em nossos dias. Após a formatura, os jovens profissionais eram encaminhados para o curso de especialização, seguido de aperfeiçoamento no exterior. Era uma época difícil, pois a cultura de mestrado e doutoramento formal não havia amadurecido. Em 1962, meses após a Universidade do Brasil aprovar o projeto de implementação de cursos de pós-graduação estrito sensu, o visionário Paulo de Góes instalou o curso de doutorado em microbiologia, o que de imediato permitiu que vários especialistas já formados pelo Instituto de Microbiologia prosseguissem em seus estudos. De forma pioneira, o Instituto de Microbiologia criou primeiro seu curso de doutorado e depois o de mestrado, em 1962. Os trâmites burocráticos de reconhecimento do curso foram aprovados apenas em 1965 e, por isso, comemoramos hoje 55 anos, mas poderíamos, na realidade, estar comemorando 58 anos. Em 1965, a Universidade do Brasil passa a ser chamada de Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Aqui se faz necessário um tributo especial aos que tanto contribuíram na implementação da pesquisa para a produção e transmissão do saber de alto nível no Instituto de Microbiologia. A primeira tese de doutorado do Instituto de Microbiologia foi defendida pelo professor Luiz Rodolfo Travassos, sob orientação do professor Amadeu Cury, em 7 de setembro de 1967. E o Instituto de Microbiologia tinha pressa, pois logo no dia 20 de novembro foi defendida a segunda tese de doutorado pelo professor Isaac Reutemann, orientada pelo professor Travassos. A primeira dissertação de mestrado foi defendida em 27 de junho de 1968 pelo estudante José Maria Casellas, tendo como orientador também o professor Travassos. Em 1970, ano em que o Brasil foi tricampeão mundial de futebol, foi implementada a Política Nacional de Pós-Graduação e o Instituto de Microbiologia, que abrigou com muito orgulho o primeiro curso de pós-graduação do país, credenciado pelo Conselho Federal de Educação. Esse ano também foi marcante para a UFRJ, pois foi o auge da ditadura militar. E ainda a transferência de muitas unidades da Praia Vermelha para o novo campus em construção na Ilha do Fundão. Em 1972, o Instituto de Microbiologia mudou para sua nova casa, no prédio do Centro de Ciências Médicas, hoje Centro de Ciências da Saúde. Esse novo espaço demandou forte investimento e a atuação do professor Wilson Chagas de Araújo na coordenação do PPG e na direção do Instituto de Microbiologia foi fundamental, sendo incentivo para o treinamento de vários docentes no exterior, essencial nesse processo. Acompanhar a evolução do nosso programa é poder vivenciar o trabalho de muitas gerações de professores, servidores e estudantes na construção do que somos hoje, uma instituição que não só produz conhecimento, mas divulga e expande este através da formação de profissionais em todo o Brasil e América do Sul. Toda essa atividade contou com o auxílio de agências de fomento nacionais e internacionais. De forma excepcional, nosso instituto começou com cursos de especialização, seguido do programa de pós-graduação com doutorado e mestrado, para finalmente estar pronto para o curso de graduação em 1994. Hoje, o PPG Micro estimula fortemente a incorporação de pós-doutorandos, contribuindo para pesquisas em nível avançado. Além disso, a forte inserção social de nossos orientadores e estudantes possibilita a interação entre a ciência e a sociedade por meio de ações de extensão.
Chegamos em 2020 e tudo mudou. A ciência, as grandes descobertas e a comunicação científica transformaram o mundo da microbiologia, com enorme influência sobre os seres vivos, o meio ambiente e sobre o próprio conceito de vida. A contribuição do PPG Micro ao longo dos últimos 55 anos é impressionante, com a defesa de quase 1.500 dissertações de mestrado e teses de doutorado concluídas. Significa inserir milhares de egressos nas principais instituições de ensino, pesquisa e indústrias no país e no mundo, realçando o papel disseminador do hoje Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, o IMPG, para o desenvolvimento da ciência. Hoje, temos no IMPG 50 laboratórios, distribuídos nas 4 grandes áreas: microbiologia geral, microbiologia médica, imunologia e virologia. Mais de 3.000 metros quadrados voltados para pós-graduação, além de áreas comuns de ensino e multidisciplinares. O desenvolvimento da microbiologia no país passa necessariamente pelo IMPG e seu programa de pós-graduação. A evolução e a profundidade das pesquisas, incluindo a criação de novas áreas, faz com que o nosso programa tenha como foco os novos horizontes e fronteiras da microbiologia e imunologia, com destaque para a sua acentuada diversidade, que contempla pesquisas básicas e aplicada em diferentes temáticas da microbiologia ambiental, biotecnologia, microbiologia médica, resposta imunitária, virologia e ainda pesquisas translacionais, visando a produção de vacinas, novas drogas antimicrobianas, dentre outros produtos e processos. Para abranger esta vasta área de atuação, o PPG Micro conta com uma infraestrutura própria e daquela propiciada pelas colaborações. Hoje, os cursos de graduação e pós-graduação do IMPG possuem conceito máximo pelo MEC e CAPES, fruto do trabalho e dedicação de centenas de colegas que deram exemplos de competência, dedicação, integridade, ética e comprometimento social. Obrigada às nossas 16 coordenadoras e coordenadores de pós-graduação e às 13 diretoras e diretores por terem aceitado o desafio e o sonho de Paulo de Góes para que o IMPG tivesse ensino, pesquisa e extensão de excelência. Então, parabéns a todos que passaram e aos que hoje fazem parte do PPG Micro. Vocês foram e são essenciais para essa história, que continuará a ser escrita por muito mais tempo.